Olá, estamos aqui hoje para falarmos de duas novas funções, tá? Ou seja, duas rotininhas prontas que podem fazer uso, né, dos nossos programinhas, que é a chamada printf e a scanf. Tá? Essas duas funçõezinhas, ou seja, essas duas rotinas, estão armazenadas em bibliotecas e elas trabalham no conceito da entrada e saída de dados, tá bom? Então, as duas são funções da linguagem C, elas pertencem a uma biblioteca da linguagem C, para o tratamento de saída, né? A printf é para a saída e a scanf é para a entrada de dados. Bom, então elas são similares ao que a gente já aprendeu de CIN e de COUT, né? A printf seria a mesma ideia da COUT, ou seja, joga alguma coisa no vídeo, e a scanf seria alguma coisa para entrada de dados, recebe alguma coisa por digitação, tá bom? Então, eu estou passando essas duas para vocês, porque elas são da linguagem C. Então, quando vocês pegarem algum material da linguagem C, livro, apostila, vem sempre falando da printf e scanf, não da CIN e COUT. Tá? CIN e COUT, elas são da linguagem C++, né, que a gente já trabalhou, mas a gente estava utilizando dentro da linguagem C, mas a gente tinha que salvar o nosso programinha como CPP, né, dizendo que ele era C++, C++, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar dessas duas e vocês vão poder trabalhar com essas ou com as outras ou até com as duas misturadas. Então, para se trabalhar a printf e scanf, a gente tem que trabalhar formatadores, ou seja, qualquer uma dessas duas funções, a gente tem que indicar qual é o tipo de dado que eu estou manuseando, tá? Qual é o tipo de valor, ou seja, que tipo de dado eu vou receber por digitação ou que tipo de dado eu vou mandar para o vídeo. Então, quando a gente estiver trabalhando com essa parte dentro do printf e scanf, eu uso formatadores, que podem ser porcentagem I, seria para números inteiros, então a gente usa o símbolo de porcentagem, tá? Com o I na frente, dizendo que esse dado que eu vou estar manuseando lá dentro de uma delas duas é um número inteiro. Se tiver um porcentagem F, significa que eu estou manuseando números com casas decimais. Porcentagem D, né? Double, também são números com casas decimais, porém com dupla precisão. Se for porcentagem C, C de caractere, char, né? Significa que eu estou manuseando um caractere char. E se for o porcentagem F, eu estou manuseando vários caracteres, ou seja, eu tenho um string, S de string, né? Nós já vimos o vetorzinho de caracteres na unidade passada, onde a gente falou sobre os strings. Então, esses tipos de dados aqui, né, seriam indicados a partir desses formatadores dentro dessas duas funções. Então, vamos ver como é que elas trabalham, né? A printf primeiro, então. Então, printf é uma funçãozinha que está dentro de uma biblioteca que eu posso usar para enviar ou visualizar uma determinada informação no vídeo. Eu vou mandar alguma coisa para o vídeo, tá? Se eu quiser usar o printf, eu vou colocar a biblioteca stdio.h, tá? Sempre que tiver ponto .h, já sei que ela é uma biblioteca da linguagem C, tá bom? A descrição dela, quer dizer, como é que eu escrevo esse printf, né? Eu coloco a palavrinha printf em minúsculo e entre parênteses eu coloco qual a informação que eu quero mandar para o vídeo, tá? Essa informação, então, pode ser o quê? Uma constante, né? Então, eu tô querendo mandar, por exemplo, esse texto para o vídeo, né? Então, eu colocaria dentro do parênteses e entre aspas, pulando uma linha, o texto algoritmos. Então, a gente viu que no Cout também a gente se faz isso, né? Porque eu quero da parte texto, coloco entre aspas, ele vai para o vídeo. E se eu quisesse mandar para o vídeo também conteúdo de variável, como é que eu faria? Então, meu printf, por exemplo, ó, que nem eu fiz aqui, ó, eu coloquei dentro da parte texto, da parte aspas, o que eu escrevi, ó? Pulei uma linha, coloquei o texto, a soma é, 2 pontos, e coloquei um porcentagem i, que é aquele formatador que a gente já viu. Então, esse porcentagem i significa o quê? Que aqui neste local é para ser colocado um conteúdo inteiro. E qual é esse conteúdo inteiro? É o que está nesta variável aqui fora das aspas, tá bom? No caso aqui é uma variável x, tá bom? Então, se essa variável x tivesse o número 6,
né? No vídeo eu veria a soma é 6, porque o conteúdo dela foi substituído nesse porcentagem I, tá bom? Então, até expliquei aqui embaixo. X é uma variável cujo conteúdo, né, cujo valor será colocado no lugar do formatador porcentagem I. Então, esses porcentagens alguma coisa, né, esses formatadores, eles têm que ficar dentro da parte texto, tá bom? E eles são substituídos por algo, né, que estaria aqui do lado de fora, né? No caso aqui seria uma variável, que o conteúdo dela seria para lá. Eu posso também no printf estar mostrando, por exemplo, um resultado de uma expressão aritmética, tá? Então, em vez de eu fazer a expressão aritmética, resolver, colocar o resultado dela numa variável e mandar visualizar o conteúdo dessa variável, eu posso colocar a própria expressão aritmética no printf. Então, aqui eu coloquei lá, printf, resultado, 2 pontos, pus um porcentagem F aqui, né? E coloquei aqui, ó, uma expressão aritmética fora das aspas. Aqui, no caso, minha P e B devem ser variáveis que eu devo ter no programa, né? Então, eu tô falando que para pegar o conteúdo da variável P, multiplicar pelo conteúdo da variável B, este resultado dividir por 3, e este novo resultado ser colocado no lugar da porcentagem F. Tá bom? Então, mais uma vez, ó, dentro da parte texto, eu coloco o formatador para que nesse local algo seja colocado. Como aqui é uma expressão aritmética, o processador primeiro vai resolver a expressão para o resultado ser colocado aqui. Então, vamos supor que o resultado dessa expressão desse 1,8, tá? Eu veria no vídeo o texto, resultado, 2 pontos, 1,8, tá bom? Que ele seria colocado aqui. Um outro exemplinho ainda com expressões aritméticas. Então, nesse daqui, eu quero que apareça no vídeo o texto. O dobro de alguém é alguém, tá bom? Então, eu coloquei dois formatadores I. Então, ou seja, são 2 números inteiros. Então, se eu coloquei 2 formatadores, significa que fora das aspas tem que existir 2 coisas, né? 2 valores para serem jogados aqui. Então, aqui fora da aspas, eu posso ver que o primeiro que tá aqui realmente é só uma variável, no caso se chama num. Então, ou seja, o conteúdo dela é para jogar no primeiro porcentagem I. Depois, né, da vírgula, nós temos uma expressão aritmética, num vezes 2. O resultado dessa expressão vai ser jogado no segundo porcentagem I, né, conforme eu escrevi aqui embaixo. Então, se, por exemplo, na nossa variável num tivesse o número 5, né? Eu viria no vídeo o quê? O dobro de 5 é 10, porque daqui daria 5 vezes 2, daria um 10 aqui, tá bom? Então, ó, aqui eu até misturei variável com expressão aritmética, ou seja, também foi para mostrar que dentro de uma parte, né, de um printf, da parte texto, eu posso ter vários formatadores. Quantos formatadores eu tiver, serão quantos itens eu vou ter que ter aqui, né, para que cada um seja substituído num deles. Então, esse primeiro vai para esse primeiro, este segundo vai para o segundo, um terceiro iria para um terceiro e assim por diante, tá? Eu consigo colocar todo ele na parte bonitinha, tá bom? Mais uma coisinha ainda a falar sobre o porcentagem F, né, que é o que para números com casas decimais. Eu posso também dizer que nesse porcentagem F, eu posso especificar quantas casas decimais eu quero que apareça no vídeo, tá? Então, por exemplo, aqui nesse printf, ó, eu quero que apareça no vídeo valor da compra, 2 pontos, e coloquei um formatador aqui. E fora, né, das aspas, eu coloquei o nome de uma variável, VL compra. Deve ser o valor de uma compra. Então, pelo nome aqui da variável, provavelmente deve ser um valor monetário, né? Então, valor monetário, eu só quero que apareçam 2 casas decimais. Então, o que eu fiz aqui no porcentagem F? Entre eles, eu coloquei o ponto 2, para dizer que neste local, eu quero que seja colocado o conteúdo dessa variável com 2 casas decimais apenas, tá bom? Então, eu posso, no meio de um porcentagem F, especificar o número de casas decimais. Se eu quisesse mostrar, por exemplo, a média, né? Uma média que um aluno tirou. Então, no média, por exemplo, eu só quero que tenha uma casa decimal. Eu poderia estar usando porcentagem ponto 1F, tá? Ele mostraria uma casa decimal.
Então, isso aqui é interessante quando a variável tem muitas casas decimais e eu não quero que todas elas apareçam. E no caso aqui de dinheiro, é estranho aparecer mais de 2 casas decimais, né? Então, o printf nesse ponto aqui, ele é bem interessante para a gente trabalhar. Então, como eu estava falando, printf, faz a mesma, né? Tem o mesmo objetivo da nossa funçãozinha cout, né? Então, as duas servem para mostrar alguma coisa no vídeo. A printf é uma função da linguagem C, né? Então, ela é de uma biblioteca que é da linguagem C, stdio.h. Agora, cout, ela é de uma linguagem chamada C++, mas eu posso usá-la também lá, né? Usando a biblioteca IOStream. Então, nós vimos que nós estamos salvando programinhas como .cpp. CPP significa C++, né? Ou seja, eu quero que o compilador do C++, né, compile o meu programa. Então, esse compilador, ele tanto vai entender a biblioteca IOStream como a biblioteca stdio.h, tá? Ele usaria as duas. Você pode usar as duas no mesmo programinha. Agora, se meu programinha só for .c, ele não vai reconhecer a minha IOStream, porque ela pertence a C++, bom? Pode haver, então, a combinação do uso das duas funções no mesmo programa, se eu quiser usar, tá? Salvando como CPP, eu posso colocar as duas bibliotecas. Aqui eu coloquei um exemplinho comparando um printf com um cout, né? Então, aquele printf que nós vimos lá atrás, o dobro de alguém é alguém, né? Onde o conteúdo de num viria para esse primeiro porcentagem i e o resultado dessa expressão aritmética viria para esse segundo porcentagem i, né? Se eu fizesse com cout, teria que escrever desse jeito, ó. O dobro de, colocaria o concatenador, colocaria a variável num, né, que é a primeira que aparece aqui em cima, depois o texto que é esse pedacinho aqui do meio, e o resultado que desce nessa expressão aritmética, tá? Então, isso aqui é o equivalente a esse aqui que está em cout. Qualquer um dos dois que eu usasse, eu teria o mesmo resultado no vídeo, tá bom? Estaria a mesma coisa acontecendo. A scanf, então. A scanf, então, é a outra, né? Outra funçãozinha pronta, que o objetivo dela é receber por digitação um valor que está sendo digitado e armazená-lo numa variável que vai ser indicada no parâmetro para essa scanf, tá bom? Assim, a gente também fazia isso, a gente dizia onde queria ser armazenado, né? E ela também trabalha, né, com um formatador, porque eu preciso dizer que tipo de dado está sendo digitado, como é que a scanf tem que entender este conteúdo que está sendo digitado. A biblioteca para scanf é a mesma, né, é a stdio.h, e a maneira como eu escrevo é desse jeito aqui. Eu coloco a palavrinha scanf, entre parênteses eu coloco 2 parâmetros. O primeiro parâmetro dentro das aspas é o formatador, ou seja, estou dizendo que tipo de dado é para ele reconhecer, né? O tipo de dado que está sendo digitado. Aí eu ponho uma vírgula, coloco um e-comercial, é obrigado a ter esse e-comercial, tá bom? E o nome da variável onde deve ser armazenado este conteúdo digitado, tá bom? Então, a variável aqui tem que ser acompanhada deste e-comercial. Este e-comercial na linguagem C significa endereço de memória, tá? Ou seja, eu estou querendo que ele armazene o que está sendo digitado no endereço de memória desta variável, tá? Então, mais para frente a gente vai trabalhar até conceitos com e-comercial, mas por enquanto vamos ficando só com essa ideia aqui, tá? No scanf tem que colocar este e-comercial antes do nome da variável. Então, como exemplo aqui, ó, eu estaria colocando nesse scanf um porcentagem i, dizendo que o que vai ser digitado é um número inteiro, é para reconhecer como um número inteiro, e esse valor inteiro é para colocar dentro da variável chamada número, que deve ser uma variável que provavelmente está dentro do meu programa, tá bom? Usei o e-comercial nela aqui também. Então, ela é bem simplesinha, o que tem de diferente é usando essa formatação, tá bom? Então, scanf é similar à função cin, né, a mesma ideia. A função scanf, ela é da linguagem C, e eu uso a biblioteca stdio.h. A cin, né, a gente pode usar na C, por meio da biblioteca IOStream. E pode haver, então, a combinação das duas também dentro do mesmo programa, uma vez que eu coloque as duas bibliotecas e seja num tipo CPP,
bom? Então, se eu tiver aquele exemplinho lá atrás, scanf, porcentagem i, número, né? Que a gente viu que é para pegar algo que está sendo digitado, compreendê-lo como um número inteiro, jogando na variável número. Se eu quiser usar isso no CIN, eu colocaria apenas CIN, né? Maior, maior, o nome da variável. Então, no CIN, a gente não usa o formatador, né? Já vai direto para o nome da variável, que provavelmente deve ser inteira. Então, o valor que ela vai receber, né? A CIN vai reconhecer como inteiro e já colocá-lo lá dentro. Bom, então, qualquer uma das duas, se eu usasse, faria o mesmo objetivo. O valor digitado seria armazenado na variável chamada número. Bom, então a gente começou a trabalhar com CNC Out porque elas eram mais simples, não usavam esses formatadores e a gente sempre acha que fica mais fácil para a gente começar a compreender e trabalhar. Mas é importante, então, como eu falei, a gente conhecer essas outras duas funções, porque elas são da linguagem C, né, que é o que a gente está aprendendo, e material de linguagem C vem sempre falando com scanf e printf, tá bom? Então, vamos ficando por aqui e em outras oportunidades poderemos estar trabalhando o uso dessas duas funções. Muito obrigada.